Empresário reage a assalto no norte do estado. Na troca de tiros, um bandido morreu e uma das vítimas ficou ferida. Duplicação da BR-101, comissão da Assembleia Legislativa faz vistoria nas obras do Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis. Superbactéria KPC, mais 3 casos foram detectados no Hospital São José, em Joinville. E ainda, eleições 2014, TRE lança campanha para tentar evitar o acúmulo de santinhos nas ruas durante a votação. No futebol, Joinville, líder da Série B, tem uma partida complicada hoje à noite diante da torcida, mas precisa vencer. Já o Avaí, que também joga daqui a pouco, enfrenta o Paraná em Curitiba para se manter na vice-liderança. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um bandido foi morto e outro preso enquanto assaltavam um mercado em Joinville. Os donos do estabelecimento reagiram ao assalto e o filho deles acabou baleado durante a luta corporal. Os assaltantes anunciaram o assalto por volta das 7h30 da noite. Armados com revólveres, eles renderam a dona do mercado, que estava no caixa, e a obrigaram a repassar todo o dinheiro. O marido dela e o filho reagiram e entraram em luta corporal com os bandidos. Aí ele disse assim, pega aqui a minha mochila e abre. Aí eu até fiquei assim, eu abri, aí ele sim, abre, tira todo o dinheiro do caixa e põe no caixa, na minha mochila. Aí eu peguei a mochila e comecei a botar o dinheiro, aí eu disse, mas não tem dinheiro. Ele disse, bota tudo, vocês querem morrer? O filho dos proprietários acabou atingido por um dos disparos efetuados pelos criminosos. Mesmo baleado, ele ainda ajuda o pai a resistir ao assalto. As imagens mostram a chegada de outro familiar logo em seguida. Ele atira com uma pistola contra um dos assaltantes, que morre no local. O outro é preso. Reagiram a esse assalto, né? Correram um risco muito grande, né? A gente acompanhou, viu as imagens, eles poderiam ter morrido, mas deram sorte de conseguir deter um, e um deles foi a óbito. O assaltante morto foi identificado como Henrique Foleto, de 23 anos. O comparsa dele, que foi preso em flagrante, é Giancarlo Simon, de 20 anos. De acordo com um levantamento realizado pela PM, tanto o assaltante que foi morto quanto o que foi detido possuíam uma extensa ficha criminal. Os dois, inclusive, chegaram a ser presos recentemente em uma operação feita pela Polícia Civil. O familiar que atirou contra um dos assaltantes possuía porte de arma e estava com toda a documentação em dia. Ele adotou as medidas as mais adequadas. O primeiro ele conteve e o segundo ele só efetuou o disparo porque esse tentou atirar contra ele e o outro fora de perigo. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa vistoriou hoje as obras de duplicação da BR-101 no Morro dos Cavalos. A visita também foi acompanhada pelo DENIT. O grupo vistoriou as obras que estão em fase de asfaltamento das novas pistas e reforço das já existentes. O cronograma está dentro do prazo e prevê a entrega da chamada 4ª pista antes do início da próxima temporada de verão. Essa rodovia não é de Santa Catarina. Essa rodovia é do Uruguai, da Argentina e do Brasil todo e segue avante. As obras no Morro dos Cavalos se estendem por quase 14 quilômetros e custarão aos cofres públicos 7 milhões de reais. O trecho é considerado um dos gargalos da BR-101, dentre outros que seguem em obras e vêm sendo acompanhados pelo DENIT. Temos a Ponte Cavalcante, que é em Tubarão, que está iniciando o processo de demolição dela, então é mais um gargalo do próprio túnel do Formigão. Nós estamos em fase final de obra. E a Ponte de Laguna é uma obra que também está em andamento e que está com o seu cronograma de acordo e com perspectiva de terminar antes do cronograma. E a seguir, Superbactéria KPC. Mais 3 casos foram detectados no Hospital São José, em Joinville. Foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Lages, no Planalto Serrano, o projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Para valer agora, o documento segue para a sanção do prefeito. Nos finais de semana, a Avenida Presidente Vargas, em Lages, vira ponto de encontro de amigos que se reúnem para beber no local. Nas imagens do circuito interno da rua, cedidas pela Polícia Militar,
é possível ver várias pessoas ingerindo bebidas alcoólicas nas calçadas em torno da avenida. Uma prática bem comum, mas que está prestes a acabar. Isso porque a Câmara de Vereadores de Lages aprovou o projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade. Esse consumo de bebidas, ela não pode ser em avenidas, em logradouros, em praças. Na Serra, algumas cidades já aderiram à medida. Para a Polícia Militar, se sancionada a lei, ocorrências como acidentes de trânsito e perturbação de sossego, que hoje representam quase 70% dos atendimentos da polícia, devem diminuir. Analisando por outras experiências, esse tipo de legislação pode ser benéfica no sentido de diminuir a incidência desse tipo de delitos. Para quem tem comércio em vias públicas, como é o caso de Marlene, o projeto ainda deixa dúvidas. A comerciante que utiliza o espaço público para atender seus clientes tem medo que a medida venha prejudicar seu comércio. Nas calçadas, que nem o pessoal fim de semana invade, eu acho que isso ali sim poderia ser proibido, mas que nem na frente dos estabelecimentos, dos bares que a gente cuida, que a gente tem umas regras para cumprir, eu acho que para mim vai prejudicar bastante. Pelo projeto, a pessoa que for flagrada descumprindo a lei pode pagar uma multa de até R$ 756. Elas precisam procurar os órgãos responsáveis, ter um alvará, elas podem comercializar a bebida, é proibido o consumo nas vias. Mas os bares e restaurantes que tiverem o alvará, a concessão, vão poder comercializar tranquilamente. Para valer, o documento passa agora para o prefeito da cidade, que tem 30 dias para sancionar ou vetar o projeto. Mais 3 casos da superbactéria KPC foram detectados no Hospital São José, em Joinville. Os 3 pacientes morreram, mas, segundo a direção, a causa da morte não foi a KPC. Os 3 pacientes foram internados no Hospital São José em agosto. A direção informou que os 3 casos não têm relação com o surto do mês de julho, quando 16 pessoas foram diagnosticadas com a superbactéria KPC. O homem de 34 anos morreu no dia 8 de setembro. Uma semana depois, foi o jovem de 20 anos. O idoso de 66 anos morreu no dia 16. De acordo com a nota emitida pelo hospital, as mortes foram causadas pelas doenças que levaram os 3 pacientes à internação. Este ano, 8 pacientes do Hospital São José que foram infectados com a KPC morreram. A direção afirma que em apenas um dos casos, a morte foi provocada pela superbactéria. Outras 4 pessoas que foram diagnosticadas com a KPC em julho permanecem internadas em isolamento. Elas estão com a bactéria colonizada, ou seja, fora de atividade no organismo. As medidas de proteção, como restrição de visitas e cuidados como uso de aventais, luvas, toucas e máscaras descartáveis, seguem mantidas. E depois do intervalo tem futebol. Joinville e Avaí jogam daqui a pouco para tentar se manter nas primeiras posições da Série B. E ainda a expectativa para a safra recorde. Produção de grãos começa no meio-oeste com a soja em destaque. Pesquisa do Instituto de Meteorologia mostra que o verão de 2014 foi considerado um dos mais quentes dos últimos 30 anos. E com as altas temperaturas de janeiro a março, a produção de bananas da região sul do estado sente agora as consequências do calor. O sol escaldante do verão só agora tem gerado consequências impactantes na vida do produtor rural de frutas. E para quem vive do cultivo de bananas, os últimos meses não são de bons resultados. Seu Orlando é bananicultor. Em mais de 55 anos de experiência, nunca tinha se deparado com tamanha escassez na produção da fruta. É a primeira vez que aconteceu isso. Já deu falta nessa época, mas aí era por causa do frio, né? Então, mas não quebrar desse jeito. Vamos ver, né? Bom, a esperança é que ela volte ao normal, né? O motivo são as condições climáticas. Só no mês de fevereiro, por exemplo, a temperatura média registrada foi de 36 graus. Fator fundamental para o mau rendimento da lavoura. Altas temperaturas sofridas pelos bananais nos meses de fevereiro e março. Então essa alta temperatura afetou possivelmente a emissão de novos cachos e o enchimento de cachos.
e o reflexo ele veio se manifestar agora durante o período de inverno. Só nos últimos 4 meses, uma queda de 90% pode ser sentida na produção de bananas. A baixa preocupa o setor e afeta o desenvolvimento do produto frutífero da região. A escassez ocorre desde a região norte do Rio Grande do Sul até o território catarinense. Na região, pelo menos 8.500 hectares foram prejudicados pelos efeitos colaterais do verão. Em 2013, a média da produção anual foi de 30 toneladas, somando as bananas do tipo prata e caturra. Já a expectativa para este ano é que o rendimento gire em torno de 8 a 9 toneladas, um número crítico que pode afetar ainda mais o setor. Como a gente observou esse último ano, 2014, há um comprometimento no enchimento dos frutos na sequência. E esse tem sido talvez um dos pontos principais que os produtores têm observado essa queda na colheita de banana desse ano. Expectativa na agricultura em Campos Novos, no meio-oeste, começou a produção de grãos para a próxima safra. O destaque, mais uma vez, é a soja, com um aumento de 6% na área plantada. Máquinas e agricultores trabalham a todo vapor. A semana começou com o tempo firme e incentivou a vinda para a lavoura. Hora de iniciar o plantio para a próxima safra. Aqui na propriedade de seu Riscala, a primeira cultura a ser semeada será a do milho, com 125 hectares plantados. Procura diversificar um pouco, plantar um pouco de variedade precoce e um pouco de variedade um pouquinho mais tardia, para diminuir risco por causa do clima. Às vezes pega um veranico na época da floração, aí a produtividade cai muito lá embaixo, né? Então a gente procura diversificar as variedades para ter uma média boa de produtividade. Na região de Campos Novos, considerado celeiro de Santa Catarina, feijão e milho terão redução na área plantada em 10% e 20% respectivamente. Já a soja terá acréscimo de 6%, sendo que a aposta é pela qualidade do grão. Sempre tenta aliar, né, a parte tecnológica, também o que tem o solo, né? A gente sabe que nem todos os solos são iguais, até dentro do município, então a gente tenta orientar os produtores a eles colocarem a cultivar no solo adequado, que aquela cultivar se adapta, né? Tanto com o solo e também na época de plantio. Dados da Conab apontam que a última safra já rendeu ao Brasil mais de 195 milhões de toneladas de grãos, o que, segundo as cooperativas, reduziu a procura e o preço pago aos agricultores e, por isso, é recomendado cautela. A primeira alternativa é o produtor controlar seus custos internos, procurar diminuir seus custos em todos os segmentos da planilha de custo dele, para ver se consegue diminuir um pouquinho isso, para manter a agricultura rentável, porque uma safra vai complicar mais a situação. Uma frente fria chega ao estado provocando aumento da nebulosidade e chuva em todas as regiões, principalmente na região oeste. Temperatura amena, a mínima fica em 10 graus na Serra e a máxima em 25 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 13 e máxima de 20 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grão de Florianópolis, a máxima chega aos 24. E no oeste, mínima de 16 e máxima de 19 graus. E agora o futebol. O Joinville, líder da Série B, tem uma partida complicada hoje à noite. O adversário é o América Mineiro, que caiu para a lanterna da competição depois de perder 21 pontos. Na ponta da tabela, o Joinville depende apenas de si para continuar como líder da Série B. Hoje à noite, contra o Lanterna América Mineiro, o time tem pelo menos 2 mudanças. Na lateral esquerda, Bruno Colasso assume a vaga de Rogério, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na zaga, Thiago Medeiros volta no lugar de Guti. Além disso, o ataque também pode ter novidades. Na frente nós vamos aguardar um pouquinho mais. Estamos fazendo um revezamento entre o Fabinho e o Edgar Júnior. A intensidade do jogo e principalmente a função que em determinados jogos um ou outro faz é desgastante. Punido pelo STJD, o América Mineiro perdeu 21 pontos e despencou para o último lugar com 15 pontos ganhos. Porém, a posição na tabela não reflete o que deve ser o jogo. Pelo menos é isso que o técnico Emerson Maria pensa e, por isso, encara a partida de hoje à noite como uma decisão. Falei agora para os atletas, nós temos que estar preparados para um confronto direto.
até porque não se sabe o que acontece em termos de ex-TJD, daqui a pouco retorna os pontos, e o que a gente ouve falar do América, e eles, de uma maneira inteligente, eles estão trabalhando com a pontuação de 36 pontos. E para vencer o América e manter a liderança do campeonato, o Jack conta com o apoio da torcida e um retrospecto invejável na arena. Em 12 jogos foram 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Para o jogo de hoje, são esperados 11 mil torcedores para lotar a Arena Joinville e levar o time a mais uma vitória. Já o Avaí, que também joga daqui a pouco, às 7h30, enfrenta o Paraná em Curitiba. O Leão precisa vencer para continuar na vice-liderança ou assumir a ponta, dependendo dos outros resultados. Pela primeira vez desde que assumiu o Avaí, o técnico Geninho tem a chance de usar os mesmos jogadores em 2 jogos seguidos. Roberto, que era dúvida por conta de dores musculares, treinou normalmente com o grupo e deve ir a campo hoje à noite. Momento importante para repetir a escalação, já que o campeonato está afunilando e enfrentar equipes como o Paraná, que está no meio da tabela, fica a cada rodada mais difícil. É um time que preocupa, principalmente jogando ali na Capanema, né? Um campo que ele conhece bem, um campo um pouco diferente, piso diferente, com a sua torcida, que é uma torcida participativa. É um jogo que vai nos trazer problema, como eu acho que todos até o final nos trarão. Eu disse já antes da virada que o segundo turno seria mais difícil que o primeiro, e isso está se comprovando. Com um ótimo retrospecto fora de casa e uma melhora nos resultados na ressacada, o Avaí já vem numa sequência de 10 jogos de invencibilidade e quer aproveitar os 3 próximos confrontos para colocar o pé na Série A. Depois de encarar o Paraná fora, faz 2 jogos seguidos dentro de casa. Combinação perfeita para manter a boa fase e se aproximar de volta à elite do futebol brasileiro. E a seguir, eleições 2014, o Tribunal Regional Eleitoral lança campanha para evitar acúmulo de santinhos pelas ruas das cidades no dia da votação. E ainda, voto em trânsito e voto justificado. Tire suas dúvidas. Eleições 2014, o dia de decidir o futuro do Brasil se aproxima e aí surgem as dúvidas. Quem não puder votar no dia 5 de outubro precisa justificar o voto. E para aqueles que se cadastraram, também será possível votar em trânsito. Para aqueles que estarão fora de domicílio no dia do pleito, basta comparecer em qualquer sessão eleitoral, munido de um documento com foto, para fazer a justificativa. Se isso também não for possível, não é preciso entrar em pânico. Ainda dá tempo para justificar até 60 dias após as eleições, em qualquer cartório eleitoral. Nesse caso, além do documento de identificação, ainda é necessário levar algo que comprove o motivo da ausência, como um atestado médico, por exemplo. Então, o eleitor que não votar e não justificar no prazo de 60 dias, ele vai sofrer uma penalidade aplicada pelo juiz eleitoral referente a cada turno que ele deixou de se apresentar para a Justiça Eleitoral. Além disso, os eleitores que deixarem de votar e também de justificar 3 vezes seguidas terão o título cancelado. Sem o documento, não é possível participar de concurso público, tirar o passaporte e nem mesmo se matricular em instituições de ensino fiscalizadas pelo governo. Para os eleitores que se cadastraram até 21 de agosto, vai ser possível participar das eleições pelo voto em trânsito. Em Santa Catarina, 3 cidades contam com o projeto: Joinville, Florianópolis e Blumenau. Eu gostaria que não existisse a obrigação do voto. Eu gostaria que o voto fosse dado de forma absolutamente espontânea. Por quê? Porque a expressão da vontade do eleitor no dia da votação é importantíssima para o futuro político do Brasil. E quem vai às urnas sabe, dia de eleições também é sinônimo de sujeira nas ruas. A distribuição de santinhos é proibida pela Justiça Eleitoral, mas muitos candidatos desobedecem à medida. E nesse ano, pela segunda vez, uma campanha do TRE de Santa Catarina quer coibir essa prática de desrespeito ao meio ambiente e ao eleitor. A campanha Quero Minha Cidade Limpa pretende evitar o que, mesmo sem a aprovação do eleitor, se repete em toda a véspera da votação. Milhares de santinhos são jogados nas ruas. Diz até que o candidato perde até voto.
fazendo isso, sujando a cidade. A demanda é muito maior de lixo que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Além de a gente estar poluindo o chão, a gente acaba vendo que a nossa política realmente ela está num lugar bem inferior. Apesar da poluição ambiental, a prática é comum para tentar conquistar votos de última hora, mas pode configurar ainda a boca de urna, considerada crime eleitoral. Os juízes eleitorais, além de aprender, abriram um inquérito para depois apurar a responsabilidade civil e criminal. Só nas eleições de 2012, segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 10 bilhões de folhas de papel, o equivalente ao corte de 417 mil árvores, foram os gastos em publicidade eleitoral em jornais e revistas em todo o Brasil. Em Santa Catarina, desde as últimas eleições municipais, candidatos e partidos políticos podem encaminhar as sobras de material gráfico aos cartórios eleitorais. Além da destinação correta, os doadores também contribuem para projetos sociais que se beneficiam através da reciclagem. Até o momento, de acordo com o último levantamento, foram recolhidos 1.300.000 folhetos no estado. Essas propagandas poderão ser entregues antes do pleito ou após o pleito aos cartórios eleitorais. A iniciativa é da Corregedoria Regional Eleitoral e está prevista em resolução do TRE catarinense. A expectativa este ano é superar a quantia arrecadada na primeira edição da campanha e reduzir a sujeira e poluição deixadas nos locais de votação. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, lentidão em ambos os sentidos, mas principalmente para quem se dirige à área continental. Em Florianópolis faz 21 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.